Olá, meu nome é Sônia Navarrete, eu sou escritora. Tenho 2 livros já publicados, a novela Eretos, Contos Safadinhos, e tem um terceiro, um romance chamado Abusada, que já está impresso, prontinho, mas teve que ter o lançamento adiado por causa da crise do coronavírus. Tudo que eu escrevo tem erotismo. Mas não é esse erotismo que as pessoas costumam associar a algemas, máscaras, porradas. Eu não curto nada disso, não. Sadomasoquismo não é minha praia. O erotismo que está presente na minha ficção, ele tem um olhar feminino e feminista. Porque eu sou mulher, eu sou feminista e eu coloco um pouco de mim naquilo que eu escrevo. Por exemplo, se eu fosse escrever hoje uma versão do Chapeuzinho Vermelho, a vovó ia comer o lobo mau. Quando a gente conta uma história, é importante ter primeiro delineado o personagem ou os personagens. E esse personagem pode surgir nos locais mais inusitados, pode ser no supermercado, no metrô, na rua, né? Então é legal a gente ficar atento a uma cena qualquer, a uma pessoa interessante que você pode transformar num personagem. O meu primeiro conto assim que se tornou público chama-se A Cheiradura. É a história de uma mulher que tinha tesão no próprio cheiro. E essa história, esse conto, surgiu observando uma criança, uma menininha que, ignorando a presença da mãe, das amigas da mãe, ela colocava a mão na chotinha e cheirava e parecia sentir uma grande satisfação com isso. Era, lógico, uma curiosidade de criança descobrindo o próprio corpo, mas deu origem a um conto que não tem nada a ver com essa criança, ela só foi a fonte de inspiração. A gente tem 2 tipos de escritores, o arquiteto e o jardineiro. O arquiteto é aquele que já deixa tudo esquematizado, já tem assim na cabeça dele como a história começa, se desenvolve, termina. E há o jardineiro, que é aquele que vai recolhendo, vai se impressionar com uma cena, com um detalhezinho, e a partir daí começa a criar a sua história, costurando uma coxa de retalhos, porque nessa história pode ter assim, às vezes começa do fim para o meio, comigo já aconteceu isso. Por exemplo, eu tenho um livro ainda inédito chamado Carvão, que é a história de um adolescente negro que vive na favela e que gosta muito de poesia e torce para o Corinthians. E esse personagem ele foi criado numa oficina do Luiz Brás, na Casa Mário de Andrade, em São Paulo. Aí eu fiz vários exercícios com esse personagem e quando terminou o curso eu percebi que eu tinha um material suficiente para fazer uma coisa maior. Aí eu tinha já um miolo dessa história e aí eu criei o começo e o final. Esse meu romance que está adiado aí por causa do coronavírus, ele começou pela última parte. Eu escrevi primeiro como a história termina. E só depois fui fazer o começo e o meio. Então, o único livro que eu segui assim um roteiro assim já determinado foi o Eretos, porque o Eretos é uma paródia de O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie. Então eu segui exatamente como está no livro original. Primeiro eu criei os 10 personagens, depois eles são levados para uma ilha e começam a morrer. Só que, é claro, eu dei a minha visão. A história de Eretos se passa no Brasil, os personagens são outros e a forma como eles morrem também é diferente. Eles morrem em meio a crises de priapismo, que é uma ereção dolorosa e que não passa, ou de clitorismo, que é a versão feminina disso.